Olá pessoal, essa é a nossa aula de operação de corte, tema F, o último tema da aula. Vamos falar sobre as regras de bom uso das serras. Na verdade, a gente já deu uma olhada geral nos parâmetros que os fabricantes vão passando. Como eu já recomendei, sempre acessar o catálogo do fabricante. Ele é o melhor conhecedor da ferramenta. Mas, na falta disso, algumas regras gerais são usadas nas serras. Então, por exemplo, questão da dureza do material. Quanto mais duro for o material, maior deve ser o número de dentes por polegada. Por quê? Se o material é duro, cada dente vai remover pouco material. Então, se tiver mais dentes por polegada, você vai conseguir remover mais material pela passagem da serra. Se por acaso tiver dentes muito grandes, como a figurinha da direita, cada dente remove um pouquinho só. Como são menos dentes por comprimento, vai remover menos material em cada passada. Outra questão é o comprimento da seção da peça. O que está mostrando certo e errado antes de colocar o texto? Você tem que ter um espaço entre os dentes para arrastar o cavaco do começo ao final da usinagem. Ele vai entrar na peça, vai começar comendo o material, e esse material vai ficar se acumulando entre um dente e outro, que é a bolsa de cavacos. Se o material for macio, ou a peça muito comprida, o dente for pequeno, como no caso da direita, rapidamente o vão entre os dentes vai ficar cheio de material. E ele estando cheio de material, eu não consigo aprofundar mais e cortar mais. Então o dente assim que estiver cheio de material vai atravessar a peça só esfregando, só atritando, sem cortar mais, porque não tem onde mais colocar cavaco. Então a gente fala que a serra vai embotando, e aí você tem um rendimento péssimo e geração de calor muito grande. Então, quanto maior a seção, maior o tamanho dos dentes, ou seja, menor o número de dentes por polegada. Então a gente tem tensões para serras de fita e de lâmina, normalmente dentes por polegada, né? 1 e 1/4, 2, 3, 4, 6, 8, 10 dentes por polegada, 14, 18, 24, 32. Para nós, né, que usamos o sistema métrico, é um pouco estranho, mas se você pegar 1 e 1/4 ou 2, são dentes grandes, ou seja, tem 2 dentes em 1 polegada. Se pegar o 32, são 32 dentes em 1 polegada, são dentes bem pequenininhos. O número de dentes é uma regra de ouro aqui. É a regra mais importante. Tem que ter pelo menos 3 dentes em contato com a peça em sua parte mais fina. Então, se o seu material é macio, você vai usar dentes grandes. Então, só que não pode ser grande demais, senão o que acontece? A peça sendo fininha, ela vai encaixar entre um dente e outro. Então, se for uma peça mais flexível, a peça vai dobrar. Se a peça for rígida, você vai quebrar o dente. Então tem que ter pelo menos 3 dentes em contato, de modo que quando um dente estiver saindo, outro vai estar entrando, e vai ter um apoio no mínimo de 2. Então a peça não consegue entrar no vão dos dentes. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. Mesmo na serra de disco, mesmo conceito, tem que ter pelo menos 3 dentes em contato. A gente vê nessa figurinha que tem realmente 1, 2, 3 dentes. O lado de cima vai sair, o de baixo vai entrar, então vai manter o contato constante. E vamos fazer 2 exemplos numéricos extremamente simples, né, usando essa questão do número de dentes. Então, exemplo 1. Deve-se cortar o tubo de material macio, então a gente já sabe que a ideia é usar dentes grandes, porque cada dente corta um tanto, então vai ter bastante espaço entre um dente e outro para carregar o material. Com diâmetro externo de 127 e diâmetro interno de 101,6. Então a gente tem a parede do tubo definida aí. As serras com 2, 4, 6, 8 até 24 dentes por polegada disponível. Qual a escolha? Explique essa escolha. Às vezes, uma questão como essa, o pessoal cai numa pegadinha. O pessoal faz 127 menos 101,6, vai dar um valor. E a partir desse valor, ele já define qual que é a dentição. Eu coloquei esses valores quebrados justamente para a gente cair na questão da polegada já em número redondo, fica mais fácil. Então, 127 menos 101,6 vai dar 1 polegada. Então, bom, 3 dentes por polegada, então vai dar de 2 é pouco, de 4 é suficiente, daria de 4. Né? Mas tem que olhar o desenho do tubo. Então vamos colocar nos textos. A resposta correta seria 6 dentes por polegada. Por quê? O material é macio, então eu tenho que usar dentes grandes. Então eu não posso usar 2, por quê? A parede do tubo vai cair entre um dente e outro. Eu não posso usar 4, que tem esse risco de cair também. O que vai me garantir 3 dentes por polegada vai ser o de 6. Mas por quê? A seção é fina, então a gente tem que usar essa regra dos 3 dentes. Vamos desenhar aqui.
A diferença entre o diâmetro externo e interno realmente está 1 polegada, mas a parede só, ela tem meia polegada. Aí que tem que prestar atenção. Eu não tenho certeza absoluta que o tempo todo os dentes vão estar apoiados nas duas laterais. Se em algum momento ele estiver apoiado só numa borda, né, só numa parede, ele vai estar com o risco de ter menos de 3 dentes e encaixar na beira da peça. Então eu tenho que ter 3 dentes em 12,7 milímetros. Ou seja, eu tenho que ter 3 dentes em meia polegada. O que significa que eu tenho que ter então, se eu tenho 3 dentes em meia polegada, o equivalente a 6 dentes em 1 polegada. Então essa que é a resposta. Nosso exemplo 2. Então, é uma peça de material macio. A gente tem as serras de 2 até 24 dentes por polegada. Qual é a sua escolha para usar a serra na fita horizontal? E se a máquina for vertical, qual seria a escolha? Mas tem diferença? Então, a posição da peça pode fazer diferença, sim. Tem uma peça bem esquisita aqui, só para a gente fazer a verificação. Então, eu tenho essa parte de base aí com 20 milímetros de altura. E olhando na horizontal, eu tenho várias espessuras, 24, 44, 12, 26, 38. Se eu for fazer um corte numa direção, eu tenho que pegar a parte mais fina. Se for fazer o corte na outra direção, pegar a parte mais fina também. Porque a gente não tem garantia que em algum momento vai estar apoiado em mais de um lugar. Então, por segurança, a gente vai pensar sempre na parte mais fina. Eu acho que uma peça maluca como essa não seria o caso, né? Mas se a gente for pensar em corte na máquina horizontal, a espessura mais fina seria de 12. Se eu pensar na parte de corte vertical, a espessura mais fina é de 20. Então, só isso eu estaria observando, considerando que o material é macio, né? Então, teríamos aqui, na serra de fita horizontal, a parte mais fina tem 12 milímetros, e 12, transformando em polegadas, é 12 dividido por 25,4, dá 0,472 polegadas. Ou seja, eu tenho que ter 3 dentes nessa dimensão, que equivale então a fazer uma regra de 3, 6,36 dentes por polegada. A de 6 então fica um pouquinho abaixo. Dava para arriscar? Provavelmente. Mas o mais seguro é escolher uma de 8 dentes por polegada. E se fosse fazer a serra de fita vertical? A parte mais fina tem 20 milímetros, que vai dar equivalente a quase 0,8 polegadas. Então tem que ter 3 dentes nessa dimensão. Fazendo a regra de 3, 3,81 dentes por polegada. Então, 3 é pouco, 4 vai ser o suficiente. A escolha seria de 4 dentes por polegada. Então, um exemplo extremamente simples, só para a gente entender melhor essa ideia dos dentes por polegada. Certinho, moçada? Com isso, a gente encerra esse tema, que é de operação de corte. Na próxima aula, a gente encerra o curso com a operação de furação. Até mais!